E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós vamos explorar um tema absolutamente fascinante: a natureza humana e o aconselhamento bíblico, o corpo, a alma e a responsabilidade moral. Basicamente, a gente vai mergulhar naquela interseção onde a fé, a natureza humana e a neurociência se encontram. É um assunto profundo e os conceitos que vamos ver aqui vão desafiar bastante a forma como a nossa sociedade moderna costuma explicar o comportamento humano. O nosso objetivo nessa explicação é destrinchar o material de origem para entender direitinho como essa perspectiva específica enxerga quem nós realmente somos. Bom, vamos direto ao ponto. A gente começa pela seção 1, o dilema da responsabilidade. É aqui que as coisas começam a esquentar e onde a gente encontra a grande tensão de todo esse debate. Pensa um pouco com a gente. Quando alguém comete uma falha moral daquelas, de quem é a culpa? É da nossa biologia ou da nossa alma? Essa é a grande questão moderna que prende a atenção logo de cara. Hoje em dia a gente vê uma tendência enorme de terceirizar a culpa de comportamentos prejudiciais puramente para a fisiologia. Mas vem cá, onde é que termina a biologia e onde é que começa a nossa responsabilidade moral? O autor Edward Welch, no livro A Culpa é do Cérebro, conta uma história real que ilustra perfeitamente esse determinismo neurológico na prática. Prestem bem atenção nas palavras dele. Uma vez assisti a uma entrevista coletiva na televisão dada por um político proeminente que me fez sentir pena pelo cérebro do homem. Este político, com uma visão antidrogas, foi um homem de Teflon em seus 2 mandatos. Agora ele havia sido pego fazendo compra e uso de drogas. No momento em que ele estava indo para o pódio, um repórter gritou-lhe: "Por que você fez isso? Por que mentiu para nós todos esses anos?" Sua resposta foi imediata. "Eu não fiz isso", disse ele. "Meu cérebro estava confuso. Foi meu cérebro que fez isso. Minha doença fez tudo isso." Não havia uma gota de remorso, somente indignação que alguém fizesse tal pergunta. Notem como rola uma isenção total de responsabilidade pessoal aí. O argumento do cara é que a doença e o cérebro agiram meio que por conta própria. E é justamente por causa desse tipo de atitude que a gente avança para a seção 2, pó e fôlego de vida. Vamos ver como o aconselhamento bíblico estabelece a sua base para lidar com essa desculpa moderna. A base de todo o aconselhamento bíblico parte de uma visão super específica sobre a natureza humana. Eles adotam uma visão que chamamos de dualista. A premissa central é que o ser humano é formado por 2 elementos fundamentais e totalmente distintos. E essa dualidade vem direto dos textos bíblicos de forma literal. Olha só o que diz o texto de Eclesiastes 12:7. "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." E lá no Evangelho de Mateus 10:28, a distinção fica ainda mais nítida. "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." A ideia que o material defende aqui é claríssima. Existe o corpo físico, que é o pó da terra, e existe a alma imaterial, que é o fôlego de vida. São 2 coisas diferentes que coexistem na gente. Legal! Com essa fundação pronta, a gente pula para a seção 3, o cérebro e a alma. Vamos analisar a filosofia por trás da relação entre esse órgão físico aqui na nossa cabeça e o sujeito imaterial que toma as decisões. A gente precisa fazer uma separação conceitual que é essencial. De um lado, nós temos o cérebro, que o material descreve puramente como um órgão físico. Do outro, temos a criatura viva, o sujeito consciente. O argumento aqui é que você não pode culpar um órgão pelas ações de uma pessoa. Seria tipo culpar o motor de um carro pelo caminho que o motorista escolheu pegar, sabe? E quer saber o que deixa esse debate ainda mais interessante? Até algumas correntes da filosofia secular concordam com isso. O livro Fundamentos Filosóficos da Neurociência manda essa pedrada aqui. O cérebro nem vê nem é cego. Tal como paus e pedras não estão acordados, mas também não estão adormecidos. O cérebro não ouve, mas não é surdo, tal como as árvores também não são surdas. O cérebro não toma decisões, mas tampouco é indeciso. Só o que pode decidir pode ser indeciso. De modo que o cérebro também não pode ser consciente. Só a criatura viva de que é cérebro pode ser consciente ou inconsciente. O cérebro não é um sujeito logicamente adequado para predicados psicológicos. Ou seja, a premissa é simples. Um punhado de células e tecidos físicos simplesmente não pode ser o iniciador moral de nada. Certo, então quem é que assume o volante? A teologia responde isso de bate-pronto. O livro Teologia do Aconselhamento Bíblico diz o seguinte: Deus criou os seres humanos para serem guiados por suas almas. Deus criou pessoas para trabalharem de tal forma que suas almas iniciassem a atividade dos seus corpos. Este é um ensino claro da Escritura em lugares como Provérbios 4:23,
Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Portanto, nessa perspectiva teológica, a alma, frequentemente chamada de coração nos textos antigos, é quem dá a partida real nas nossas ações. Ah, mas então o corpo é deixado de lado? Lógico que não. O artigo O Pecado ou Doença faz uma ressalva que é fundamental para a gente não perder o equilíbrio da coisa. Olha só. Uma disfunção cerebral pode afetar a habilidade de compreensão, limitar a expressão do coração e fazer com que a pessoa fique mais suscetível a ser tiranizada pelo pecado. Mas o corpo não é a fonte do pecado. Os problemas físicos não podem fazer com que uma pessoa seja pecadora nem obediente, referenciando 2 Coríntios 4,16. O iniciador moral é o coração. O corpo é uma influência sobre o coração, como também um instrumento para que o coração se expresse. Essa citação resolve muito do nosso dilema inicial. O corpo físico influencia pesadamente o nosso comportamento, sim, mas o endereço final da responsabilidade moral é sempre o coração humano. Compreender essas duas partes separadas nos leva agora para a seção 4, uma conjunção misteriosa. Porque, no fim das contas, a gente precisa saber como sintetizar a alma e o corpo na vida real e diária. É aqui que a complexidade do assunto chega no topo. O Edward Welch descreve como essas duas coisas se misturam lá no livro A Culpa é do Cérebro. Ele pontua assim: coração e corpo são tanto dois como um. São dois uma vez que corpo não pode ser reduzido a coração ou espírito, e coração não pode ser reduzido a corpo. Mas eles são mutuamente independentes. No nível do cérebro, esta unidade sugere que o coração ou espírito sempre será representado ou expresso na atividade química cerebral. O grande insight aqui é que tudo aquilo que acontece no mundo invisível e material vai inevitavelmente ganhar uma tradução química ali na estrutura física do seu cérebro. E o autor Eric Johnson vai ainda mais fundo nessa dependência incrível. No livro Aconselhamento Cristão, ele faz uma síntese de explodir a cabeça. Deus constituiu misteriosamente os seres humanos como a conjunção de um corpo material e uma alma imaterial. Sua inter-relação é tão íntima que a alma é a vida e a forma psicológica do corpo. Mas o funcionamento da alma na Terra depende do funcionamento do corpo, particularmente o cérebro, o restante do sistema nervoso e o sistema endócrino. De modo que surpreendentes capacidades da alma à medida que o cérebro se desenvolve por meio do envolvimento com o mundo. Incrível, né? Na prática, o que ele está dizendo é que a nossa alma não flutua no vazio. Ela precisa de um corpo e de um sistema nervoso funcionando direitinho para conseguir se expressar aqui na Terra. Tudo isso nos traz, naturalmente, para a nossa seção 5, implicações práticas no aconselhamento. Afinal de contas, de que serve toda essa teoria e filosofia se a gente não souber como aplicar na vida real, não é mesmo? Para navegar em um mar tão profundo e complexo, separando o que é biologia e o que é responsabilidade, os conselheiros utilizam essa verdadeira bússola metodológica. Ela serve para dar os limites claros da atuação de quem aconselha. As fontes estabelecem 4 regras práticas fantásticas para quem trabalha na área. Vamos lá. Regra número 1. Os conselheiros precisam abordar problemas que são tanto físicos quanto espirituais. Não dá para ignorar metade do ser humano, né? Regra 2. Eles devem cooperar com profissionais médicos. A medicina é vital. Regra 3. O cuidado médico, por mais revolucionário que seja, nunca é suficiente sozinho, porque você tem uma alma ali precisando de atenção. E a regra 4, estabelecendo uma ética super clara. Conselheiros bíblicos não devem praticar medicina. Cada macaco no seu galho, trabalhando em uma parceria incrível para tratar o ser humano por completo. Para a gente fechar essa análise com chave de ouro, fica essa pergunta super provocativa para vocês pensarem durante o dia. Como reconhecer esse equilíbrio delicadíssimo entre o nosso corpo, que pode adoecer, e a nossa alma, que tem a responsabilidade moral, muda a forma como nós encaramos os nossos próprios problemas e a busca por cura? Será que não é exatamente reconhecendo essas duas partes que a gente acha um caminho mais honesto para lidar com os nossos erros e dores? É uma visão que com certeza convida a gente a refletir mais sobre quem nós realmente somos. Pensem nisso. Muito obrigada por acompanhar mais essa explicação e até a próxima.